Eu quero começar este dia orando pelos trabalhadores. Eu sei que a grande maioria que assiste esse devocional não está cansada de trabalhar. Você gosta de trabalhar, de se sentir útil, produtivo, de fazer parte de alguma coisa. Você não tem problema em relação a isso. Se tiver que acordar cedo e dormir tarde, você topa. Esse não é o problema. Não é isso que está deixando você desanimado. O que desanima, desgasta qualquer pessoa é quando você trabalha muito e tem um resultado pequeno. O retorno é mínimo comparado com aquilo que você entrega. Você se entrega demais, você se doa demais, mas o resultado disso não aparece. Isso deixa qualquer pessoa desanimada. Você vai pegando desgosto pelo seu trabalho, pelo seu emprego, por aquilo que você até gostava de fazer até pouco tempo atrás. Daqui a pouco você já não sabe se vai querer continuar nesse ramo, nessa atividade. E mesmo que você venha trocar por uma outra atividade totalmente nova, no início começa empolgante, começa super animador, mas se você não vê resultado daquilo, você desanima também. Então hoje eu quero orar por você, trabalhador, que tem tido essa sensação. Você trabalha muito, você acorda cedo se for preciso e dorme tarde, não tem tempo ruim. Você é uma pessoa que se doa naquilo que você faz, você gosta de trabalhar, você não é preguiçoso, você tem prazer em trabalhar, você se sente honrado quando alguém elogia aquilo que você faz. Esse é o seu salário. Quando alguém faz um comentário positivo em relação àquilo que você faz, você gosta, isso é maravilhoso. Porém, você precisa de recursos para pagar suas contas. E quando não há esse encontro, quando essa conta não fecha, você vai desanimando, você vai se desgastando. Hoje eu quero orar por você que enfrenta esse dilema. Pode colocar pedidos de oração aqui nos comentários. Durante esses dias, nós vamos orar pelos trabalhadores aqui em nosso devocional. Todos os dias. E não apenas aqui no devocional. Pela manhã faremos a oração pelos trabalhadores, meio-dia o pastor Felipe também fará a oração e à noite eu também retorno para fazer a oração pelos trabalhadores. Todos os próximos dias e em todas as nossas orações nós vamos orar pela sua vida profissional, pela sua vida financeira. Eu não acredito em mágica, tá? Que fique muito claro isso aqui. Não acredito que a gente vai fazer uma oração e, sabe, no instalar de dedos vai aparecer um dinheiro milionário desconhecido na sua conta. Não acredito nisso. Eu acredito em milagre, provisão na sua vida financeira. Isso eu acredito. Eu acredito que Deus pode colocar uma pessoa no seu caminho que vai abrir portas para você. Eu acredito que Deus pode abrir uma porta de onde você nem espera, nem imagina, que vai mudar completamente a sua vida financeira, a sua condição material. Eu acredito que Deus pode te dar uma ideia, uma inspiração, algo novo, que uma vez sendo colocado em prática, também vai trazer bênçãos sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida econômica. Nessas coisas eu acredito e eu quero orar por isso todos os dias aqui em nosso canal durante esse mês de maio, porque maio é o mês dos trabalhadores. Então todos os dias durante esse mês de maio nós vamos sempre incluir em nossas orações os trabalhadores e a sua vida profissional. Pode colocar pedidos de oração aqui. Nós já vamos fazer a leitura da palavra de hoje. A palavra de hoje, ela está em Provérbios capítulo 25, versículo 28. Provérbios 25, 28 é a palavra de hoje. Mas pode colocar seus pedidos de oração aqui. Se você não é inscrito no canal, clique na palavra inscrever-se, ative as notificações e me ajuda a espalhar esse devocional. Me ajude fazendo com que essa oração chegue a mais trabalhadores. Sabe como que você me ajuda? Quando você deixa o like, o joinha, a curtida. É um botãozinho simples que você clica aí, a curtida. Pronto. Isso já faz com que o próprio YouTube ajude a espalhar o devocional. E quando você compartilha. Então também compartilhe com alguém, com outro trabalhador, com seus filhos, com alguém que você admira muito, com alguém que você conhece que tem esse perfil, ela trabalha muito, ela se doa, ela se entrega, ela se lança de cabeça quando o assunto é trabalho. Mas parece que ninguém reconhece o que ela faz. Não há retorno diante de tanta entrega. Vamos orar para que Deus traga uma colheita justa a todos os trabalhadores. Então compartilhe com essa pessoa que você admira como profissional. E eu quero fazer a oração do Pai Nosso agora e em seguida vamos ler Provérbios 25,
versículo 28. Ore comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Senhor, eu apresento os pedidos que estão sendo colocados aqui. Tem pedidos de causa na justiça. Tem pessoas que estão pedindo um outro trabalho porque ela não está contente onde ela está trabalhando. Tem pessoas que estão pedindo por condições para poder honrar os seus compromissos. Ela não está endividada porque quer, mas porque faltou condições, faltou recursos para honrar os seus compromissos. Apresentamos a Ti a vida de todos os trabalhadores e que este dia, esta terça-feira, seja um dia produtivo para todos nós, em nome de Jesus. Agora eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender o que a Tua palavra quer falar com a gente neste dia. Em nome de Jesus, amém. Que assim seja. Bom, fique até o final para você poder ouvir a palavra. E se você não deixou o seu like, deixa o seu like aí. Isso é muito importante para a gente. Como a cidade, com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Nós estamos lendo um texto da época de Salomão. Estamos falando de milhares de anos atrás. Hoje em dia, você sai de uma cidade para outra e as cidades não têm mais muros cercando toda a sua extensão territorial. Não existe isso mais. Você consegue, por exemplo, aqui em São Paulo, eu saio de São Paulo, vou para Guarulhos, saio de Guarulhos, volto para São Paulo, vou para São Caetano, para São Bernardo, para Santo André, visitando os orfanatos que a gente tem feito o trabalho, e não tem muros dividindo a cidade. No máximo tem uma placa escrito bem-vindo a Guarulhos, bem-vindo a São Caetano, enfim. Mas, naquele tempo, onde haviam muitas invasões, muitos saques de cidades que se juntavam ali, os homens daquela cidade, os guerreiros daquela cidade, se juntavam para saquear a cidade vizinha, só havia uma forma de sobreviver em paz, cercando as cidades com muros. As cidades eram cercadas de muros, assim como hoje em dia as nossas casas são. As nossas cidades não são, mas as nossas casas são. Acredito que a grande maioria que nos assiste agora, você mora em uma casa que tem muros, que tem portão. Você mora em um prédio que tem uma portaria, que tem um portãozinho, alguma coisa. Porque, infelizmente, se nós não colocarmos muros, nós estaremos desprotegidos. Desprotegidos. Essa é a palavra, guarde essa palavra. Aqui, a Bíblia está dizendo que, assim como uma cidade que os seus muros estão no chão, uma casa que não tem uma cerca, que não tem um portão, um prédio que não tem uma porta ali para separar quem mora naquele prédio e as pessoas da rua. Imagina um prédio assim, imagina uma casa que não tem porta. Assim como uma casa, assim, ela está desprotegida, assim é quem não sabe dominar-se. E aqui a gente está falando especialmente de dinheiro, de vida financeira. Porque se você não sabe se controlar na hora de fazer os seus gastos, na hora de fazer compras, se você não sabe estabelecer limites a si mesmo, você está desprotegido. Só que sabe quem é o vilão? Sabe quem é que vem e saqueia você? Sabe quem é que vem e rouba você? Sabe quem é que entra no teu território e leva todos os seus bens, os seus tesouros, as suas conquistas? A tua impulsividade, o teu coração. Não é ninguém. Tem gente que não precisa, não é necessário um ladrão para assaltá-la. Não é necessário que alguém faça mal para ela na vida financeira dela, tirando, roubando ela. Não é preciso. Tem gente que a própria pessoa faz isso. Ela não tem disciplina, gasta mais do que ganha, não tem organização em relação ao seu dinheiro, não sabe dizer não para os seus impulsos, porque nós precisamos dizer não para nós mesmos. Veja que exemplo bem simples
didático, fácil e ao mesmo tempo fortíssimo, que eu vou te dar agora. Você conhece lá os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos são 10 leis, 10 regras que Deus estabeleceu ao homem para que o homem viva bem. Não são 10 castigos, não são 10 formas de punir o homem, não. São 10 leis, 10 regras que Deus deixou ao homem para que o homem não se destrua. Desses 10 mandamentos, 8 começam com a palavra não. Não roubarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não adulterarás. Não. 8 nãos. Deus ama o ser humano. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Somos filhos, não apenas criatura. Mas Deus precisa dizer não pra gente. Você que tem filhos, você ama seus filhos. Filho pequeno, filho, netinho, você ama seus filhos com certeza, mas você não faz todas as vontades deles. Muitas vezes você diz não pro seu filho. Você poderia fazer o que ele está pedindo. Ele quer comer um pote de Nutella e beber 1 litro de Coca-Cola às 6 horas da manhã e tem, não vai fazer falta, você não vai empobrecer se você der para ele uma lata de Coca-Cola às 6 horas da manhã e um pote de Nutella. Você tem aí na sua despensa. A questão não é essa. A questão é que você não pode fazer isso. Então você diz não, você fala não. Eu não vou te dar. E ele chora, e ele berra, e ele sapateia no chão, e ele dá faniquito, e você, plena, fala, não vou te dar. Porque você sabe que aquilo vai fazer mal para ele. Nós temos que dizer não para nós mesmos também. Por quê? Imagina uma cidade sem muros. Naquele tempo, estava vulnerável. Imagine hoje uma casa sem muro, sem cerca, está vulnerável. Assim é o ser humano que não sabe dizer não para si mesmo. Você está vulnerável. Você vai trazer ruína para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Então nem tudo que você tem vontade de comprar, você tem que comprar. Às vezes não é um não definitivo, às vezes é um agora não. Não, agora não. Agora, em maio de 2026, não tem como comprar isso aqui. Vamos esperar ano que vem. Ano que vem acho que dá. Acho que em dezembro a gente consegue. Eu acho que final do ano vai estar mais barato. Eu acho que em janeiro do ano que vem dá para fazer essa viagem. Mas agora não dá. A gente tem que saber se controlar e se dominar. Porque se você não sabe se dominar, se você não sabe se controlar, se você não sabe segurar os seus impulsos, especialmente quando o assunto é esse aqui, então a gente vai orar o mês inteiro pelos trabalhadores. Vamos orar o mês inteiro para que Deus venha tocar em causas na justiça, para que Deus possa abrir portas, para que Deus possa abençoar a sua vida profissional e o seu trabalho. Mas se você não souber, muitas vezes, se dominar e dizer não para si mesmo, não tem oração que dê jeito. Então, que Deus te dê esse domínio em relação às suas finanças. Esse era o conselho de hoje. Eu quero orar por você agora. Vamos compartilhar essa palavra. Deixa o seu like também, se você ainda não deixou. E pedidos de oração aqui abaixo, independente da área. Pode pedir por saúde, família, casamento. Mas durante esses dias, especialmente pela vida profissional, nós temos dedicado a nossa oração. Mas qualquer outro pedido, você pode colocar aqui também. Você tem meu número do WhatsApp? Meu número é esse aqui, final 0420. Quer mandar uma mensagem para mim, quer conversar, quer desabafar? Você não está sozinho. Pode contar comigo, a gente vai passar por isso, seja lá o que isso for, juntos. Você não chegou aqui no nosso canal à toa, não. Vamos orar agora. Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos consagrar a vida dos trabalhadores ao Senhor. Há muitos que estão pedindo por uma oportunidade de trabalho. Ela não está contente no local onde ela está trabalhando, porque ela é mal remunerada. Ela ficou desgostosa, ela ficou triste, chateada, desanimada de trabalhar lá. Mas não é porque ela não goste de trabalhar, ela gosta de trabalhar, ela gosta de se sentir útil, produtiva. Isso está no DNA dela. Ela sempre foi assim. Porém, ela está desanimada ultimamente porque ela tem trabalhado muito e colhido pouco. Senhor, que a justiça divina esteja presente na vida dos trabalhadores. Eu oro por quem está desempregado, por quem está doente e teve que se afastar do trabalho. E às vezes a doença está no corpo e às vezes está na mente, na alma. Quantos que estão afastados do trabalho por causa de crises?
crises de ansiedade, depressão. Senhor, toca no mais profundo do ser dessas pessoas, trazendo alívio, paz, alegria, direcionamento. Nós oramos por quem está doente, oramos por quem tem enfrentado lutas intensas em sua família, em seu casamento. Que o nosso lar seja um lugar de paz e abundância. Que o nosso lar seja um lugar onde nós vamos viver bons momentos, onde nós vamos desfrutar de alegria ao lado de quem nós amamos. Que a nossa casa seja consagrada ao Senhor em nome de Jesus. Consagramos esse mês de maio, que ainda está no início, consagramos este dia ao Senhor. Guia-nos em tudo ao longo desta terça-feira. Senhor, eu oro pelos trabalhadores, nos dê prudência, nos dê vigilância, porque é difícil a gente falar não para nós mesmos, é muito difícil. A gente quer fazer tudo que dá na telha, tudo que a gente tem vontade, a gente quer comprar, mas esse é o meio mais rápido de alguém se endividar. Então nos ajude a entender que às vezes nós vamos ter que esperar sim, que às vezes vai ser necessário dar um tempo, agora não, deixa para o final do ano, para o ano que vem, para uma outra ocasião, porque um homem que não sabe se dominar é como uma cidade sem muros e está desprotegida. Nós não queremos viver assim. Que o Senhor possa nos guardar, nos iluminar, consagramos a nossa vida e os nossos pensamentos a Ti, em nome de Jesus. Respire fundo. E que Deus, em sua infinita bondade, derrame sobre a sua vida a graça e a misericórdia dEle. Senhor Jesus, eu também oro, como sempre oramos aqui, pelos dizimistas dessa obra missionária. As pessoas que têm semeado nessa terra fértil que é o amor que transforma, que têm usado condições de pregar o Evangelho e de ajudar os mais vulneráveis, que essas pessoas possam ver o retorno sobre a vida delas diante de tudo aquilo que elas têm feito, em nome de Jesus. Respire fundo e diga amém, amém e amém. Coisa boa é começar o dia na presença de Deus, né? Meio-dia o Felipe vai estar aqui de volta para orar pelos trabalhadores e eu retorno à noite também, 6 da tarde. Que Deus te abençoe e todos os dias eu tenho orado pelos dizimistas. Você nos deu condições de levar água para o sertão. Ano passado nós fizemos essa ação com recursos dos dízimos. Não teve política, não teve financiamento, nada disso no meio. Recursos dos dízimos, nós levamos água para o sertão e agora nós queremos esse ano ainda retornar para lá e atualmente temos um espaço onde temos oferecido cursos para crianças de orfanatos. É um trabalho lindo e você que é dizimista faz parte disso. Eu aproveito para deixar os meios aí, ó, que você pode semear os seus dízimos e as suas ofertas de forma voluntária, tá? Deus te abençoe, bom dia!